Então, dando continuidade na ideia dos estudos sobre as possibilidades diferentes de troca de energia de sistema e vizinhança, nós estudamos já detalhadamente a troca de energia na forma de calor. E aí vimos em casos específicos que essa troca de calor, de energia na forma de calor de sistema e vizinhança estaria relacionada a uma diferença de temperatura entre eles, certo? E desenvolvemos as equações matemáticas quando a gente tem apenas mudança de temperatura, quando tem transformação de fase, e no último vídeo, como que isso pode ser tratado matematicamente através da transmissão de calor por condução, certo? O que a gente vai ver agora é como que a gente pode tratar também matematicamente, para depois nós relacionarmos essas duas formas na primeira lei termodinâmica, como que a gente pode tratar a transferência de energia na forma de trabalho, certo? E mais uma vez, vamos estudar o sistema mais simples para o nosso caso, que é o sistema gasoso, por conta daquelas razões que a gente já discutiu. E aí as conclusões que a gente chegar aqui em termos de leis, obviamente que elas vão valer para qualquer tipo de sistema, beleza? Então vamos pensar aqui num sistema em que eu tenho um gás confinado em um cilindro com um pistão móvel entre eles, certo? E aí eu tenho dois estados de equilíbrio, o estado inicial e o estado final, certo? E vamos pensar aqui um processo qualquer levou o gás do estado inicial a esse estado final. Pensando nesse caso, imagina que eu tenho gás aqui no estado inicial, em que ele possui uma pressão, um volume e uma temperatura bem definidas, certo? E aí se configura um estado em equilíbrio, que eu consigo definir pressão, volume e temperatura. Só para lembrar, nessa situação, esse sistema ele não possui um calor e um trabalho, porque calor e trabalho são variáveis de processo. E pressão, volume, temperatura, quantidade de matéria, energia interna, outras coisas que a gente já falou, são variáveis de estado. Então, nesse estado inicial, a gente pode definir pressão, volume e temperatura, certo? E aí vamos supor que essa pressão aqui, ela é a pressão devida a um equilíbrio mecânico com uma massa que está em cima do pistão aqui, certo? Então assim, eu coloquei essa massa aqui e aí daí essa massa tem uma pressão, gera uma pressão para baixo, consequentemente uma força para essa área, né, que é a definição de pressão, e aí essa força ela é equilibrada pela pressão interna aqui do gás, certo? E aí a gente tem um equilíbrio. Aí vamos supor que, de alguma forma, a gente remove um tanto dessa massa aqui de cima, e aí ao remover, vai ter um desequilíbrio de forças, e consequentemente esse gás vai se expandir, certo? E ele vai se expandir até que aquela massa residual lá em cima, que esse Mzinho é menor do que esse Mzão, até que essa massa gere uma pressão que seja equilibrada por essa nova pressão final, que consequentemente é menor do que a pressão interna. O volume é maior e a temperatura a gente não pode falar porque a gente não está falando nada de troca de calor aqui, se teve ou se não teve, ou qualquer coisa desse tipo. Mas a gente pode até dizer que é um processo isotérmico, que a temperatura no final é igual à inicial, para simplificar, mas isso não é interessante para a gente, certo? Vamos pensar então aqui nesse sistema para ver se a gente consegue determinar uma equação para o trabalho efetuado numa situação desse tipo, certo? Se vocês lembrarem lá da infância de vocês, vocês viram que trabalho ele é igual a uma força vezes um deslocamento, certo? Vezes um ds ali, em que na verdade, se isso aqui é infinitesimal, a gente pode colocar isso aqui na forma de uma integral, certo? Já que isso aqui está escrito na forma infinitesimal, do estado inicial até o estado final. Tudo bem? Bom, a gente tem que lembrar que essa força aqui, na execução do trabalho, é a força contrária ao movimento, certo? E não algo interno aos sistemas que está executando aquele trabalho. Isso é importante quando a gente estiver estudando trabalho em processos reversíveis ou irreversíveis, essa definição vai ter que fazer sentido para a gente. Mas que seja, se eu estiver pensando numa situação em que eu tenho uma variação de estado muito lenta, ou que a pressão externa sempre estará equilibrada com a pressão interna, daí eu posso relacionar essa força com a pressão do sistema. De que forma? Veja bem que se eu multiplicar, então, pela área, que seria a área desse pistão, que é onde a força está sendo aplicada, se eu multiplicar e dividir pela área, matematicamente eu não tenho mudança nesse valor, nessa igualdade, certo? Porque eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo valor, que é igual a 1. E aí o que aparece ali pra gente? Ó? Se eu fizer a análise aqui nessa situação, eu vou ter força sobre a área de um lado e do outro a área vezes o ds, certo? Que é SDS, é essa variação aqui no deslocamento, certo? Pensando em infinitesimal, a gente coloca na forma infinitesimal lá também.
o que é força sobre a área? Isso aqui é a própria definição de pressão, certo? Pressão é definida como sendo força sobre a área, Newton por metro quadrado, que é igual a Pascal, em termos de dimensões. E esse termo aqui, ADS, veja bem, que eu tenho essa área aqui, que é a área do pistão, certo? Essa área multiplicado por essa diferencial aqui da variação da altura do pistão, vai me dar exatamente a diferença do volume entre esses dois pontos aqui. E de novo, se eu estou pensando isso em termos infinitesimais, portanto, esse termo aqui, esse produto, é a diferencial do volume em si, dV, certo? E aí, aplicando isso na equação do trabalho, portanto, a gente pode escrever que trabalho ele é igual à integral de I até F do produto de P e do diferencial dV. E sempre a gente pode partir dessa equação geral do trabalho, quando a gente estiver falando de um processo de expansão ou compressão de um gás, certo? Para nosso caso aqui, utilizando dessa ideia para as análises que a gente vai utilizar sempre no nosso curso, a gente pode dizer sempre, se eu tenho uma expansão, ou seja, dV maior do que zero, então nós vamos ter um trabalho também positivo, certo? E vamos utilizar sempre dessa forma. Alguns livros utilizam ao contrário disso. Por quê? Para executar trabalho, precisaria gastar energia, né? Para empurrar a massa, precisaria gastar energia. Mas o trabalho positivo ou negativo dependeria do referencial. Para o nosso caso, vamos utilizar sempre positivo para a expansão e, consequentemente, se eu tenho uma variação de volume negativa, ou seja, uma compressão, que seria o inverso daqui, a gente vai falar sempre de um trabalho negativo, certo? Bom, então nós temos essa expressão geral do trabalho, e por que a gente pode escrever dessa forma? A gente tem que tomar cuidado porque a pressão ela pode ser escrita como uma função do volume, não necessariamente vai ser constante nesse caso, como é o caso aqui, certo? Eu tive um processo de expansão em que a pressão está mudando. Então, nesse caso, para eu aplicar essa equação, eu tenho que saber qual que é a relação em termos de equação entre pressão e volume para aplicar na integral e resolver matematicamente isso aqui, certo? Mas fica fácil da gente ver, por esse caso aqui, que se eu tiver num gráfico de P por V, o trabalho necessariamente vai ser a área sobre a curva, porque essa é a própria definição de integral, certo? É somar cada uma daquelas pequenas partes lá, com variação infinitesimal, do ponto inicial ao ponto final, vai me dar a área sobre a curva. Então, num processo PV, representado na forma de gráfico, o trabalho vai ser exatamente a área sobre a curva, certo? A consequência disso é o seguinte: pressão, volume e temperatura são funções de estado, bem definidas. Só que, num gráfico desse tipo, tem vários caminhos que me levam do ponto I ao ponto F, mesmo estado final, mesmo estado inicial, porém caminhos diferentes. A consequência disso é que cada um desses caminhos vão ter valores de trabalho diferentes, certo? Então, por exemplo, se eu vou por esse caminho aqui, que seja representar de qualquer forma, a área sobre a curva é tudo isso aqui. E aí eu vou ter esse trabalho dado aqui, vou colocar trabalho, sei lá, trabalho linha, ou seja, para diferenciar. Porque se eu tiver um outro caminho diferente, por exemplo, esse caminho aqui, para mim sair do ponto inicial para o mesmo ponto final, nessa situação, o trabalho, que é esse trabalho duas linhas aqui, vai ser menor do que o de cima, mesmo saindo do mesmo ponto inicial e chegando no mesmo ponto final, certo? Então é importante perceber aquilo que a gente falou antes, trabalho ele é uma função de processo, não é uma função de estado. E esse gráfico escrito dessa forma mostra bem por que a gente disse que o trabalho é uma função de processo. Uma variável de processo, melhor dizendo, e não uma variável de estado, certo? Porque ele vai depender do caminho que me leva do estado inicial ao estado final. Num dos vídeos anteriores, a gente fez até aquela analogia com a montanha, para sair de um ponto A ao ponto B da montanha, e vendo que diferentes caminhos teriam diferentes energias gastas, seriam gastos diferente energia. A mesma coisa está sendo aplicada aqui, certo? Bom, vamos tentar pensar como que a gente pode utilizar essa equação do trabalho, a equação geral de trabalho, que é a integral do produto de pressão vezes a diferencial do volume, para calcular numericamente diferentes processos termodinâmicos, ou seja, processos que levam a um estado de equilíbrio inicial a um estado de equilíbrio final, para a gente poder quantificar esse trabalho em termos matemáticos, certo? Bom,
Seria muito fácil porque eu estou falando que a área é sobre a curva, mas se eu quiser utilizar a equação geral em termos de integral, isso aí pode ser um pouco diferente. Não um pouco diferente, mas é mais para a gente mostrar como que isso pode ser feito. Para isso, eu coloquei aqui esse exemplo, diferentes processos, em que eu tenho diferentes processos levando do ponto inicial ao ponto final, tendo-se o mesmo valor de pressão e volume inicial e pressão e volume final, certo? E aí tem 3 caminhos diferentes para se fazer esse processo. Vamos calcular o trabalho utilizando a equação, não calculando a área sobre a curva aqui, que seria bem fácil, mas vamos utilizar a equação geral para a gente ver como é que a gente pode fazer isso, beleza? Então, olha só, vamos calcular o trabalho para ir do ponto inicial ao ponto final para cada um desses processos aqui. Vamos calcular primeiro para o ponto, para o caminho 1, melhor dizendo. O caminho 1, ele é composto de 2 etapas. É a etapa que vai do ponto inicial, eu vou chamar aqui de A, tudo bem? Só para diferenciar, que vai de I até A, depois de A até F, certo? Então, o trabalho que vai de I passando por A até F, a gente pode dividir ele em 2 etapas. O trabalho que vai de I até A, mais o trabalho que vai de I até F. E aí eu posso aplicar a equação geral de trabalho em cada uma dessas etapas e somar, certo? E aí a gente consegue determinar qual que é esse trabalho aqui. Então vamos fazer isso por partes. O primeiro trabalho de I até A é a integral que vai do ponto I até o ponto A de P dV, certo? Se a gente olhar aqui no gráfico, é fácil a gente perceber que para ir do ponto inicial até esse ponto A, a pressão ela permanece constante, certo? Nesse processo aqui, a pressão é constante de 10, aqui Pascal, Newton por metro quadrado, certo? Tudo no SI aqui para facilitar o nosso caso. A pressão é constante. Se a pressão é constante, eu posso remover ela da integral. Então aquilo ali vai ficar P vezes a integral de I até F dV. A integral da própria variável, da diferencial da variável é a própria variável, certo? Então aquilo ali, quando trabalho de I até A, vai ficar igual a PV indo de VI até VF, não, VA aqui, né? A gente está de I até A, até VA, certo? Ou trabalho de I até A é igual a PVA menos VF, ou P delta V, que seja, certo? E aí, se a gente olhar isso aqui é exatamente a área desse negocinho aqui. Por quê? O que seria a área desse retângulo? Vai ser um lado vezes o outro. Um lado é a própria pressão, o outro é a diferença de volumes, que é exatamente o que a gente obteve lá, certo? Aí, aplicando esses valores aqui, o que vai dar? Vai dar 4 menos 1 igual a 3, 3 vezes 10, 30. Então, o trabalho de I até A igual a 30 joules, porque que vai dar Newton vezes metro cúbico de metro quadrado, dá Newton vezes metro, que é a joule que a gente viu lá na aula lá atrás, certo? Nesse mesmo caminho aqui, a gente tem agora que calcular o trabalho de A até F. Só que olha só, o trabalho de A até F, o que é? O trabalho é a integral de P dV. De A até F, teve variação de volume? Não teve. O volume permaneceu constante, certo? Se a gente olhar aqui nesse caso, que a gente está falando que o trabalho está relacionado a uma variação de volume, o movimento da massa, se não teve variação de volume, não teve movimento de massa, consequentemente não tem o trabalho efetuado, certo? Portanto, se eu não tenho variação de volume num processo termodinâmico, o trabalho necessariamente é igual a zero. A gente vê isso matematicamente e também fisicamente falando, a gente consegue ver que se não tem movimento de massa, não tem nenhuma ação contra uma força, portanto não tem trabalho, certo? Então, continuando aqui, esse termo aqui, trabalho de I até F, igual a zero. Por que igual a zero? Porque não tem variação de volume. Então, esse trabalho aqui é o próprio trabalho do caminho 1, 30 joules, certo? Vamos utilizar a mesma ideia agora e fazer o trabalho do caminho 2. Então, agora, do caminho 2, eu poderia aqui falar que tem um ponto B lá, e aí o trabalho do caminho 2 é o trabalho que vai I, BF, que é o trabalho de I até B, mais o trabalho de B até F, certo? E por analogia, então, esse trabalho que vai de I até B, em que o volume é constante, a gente sabe que ele é igual a zero, certo?
E o trabalho de BF é um trabalho à pressão constante. O trabalho, quando a pressão é constante, a gente já viu que é o P delta V, certo? Em que vai ser a pressão, mas a pressão lá em cima, né? A pressão no ponto B, vou colocar aqui, que é a mesma pressão no ponto F, que multiplica VF menos VD, certo? O que é essa pressão? 30. E a diferença do volume, 3. Então aqui vai dar 90 joules, que é a própria pressão, que é o próprio trabalho do caminho 2 como um todo. Que também é a área sobre a curva aqui, ó, é 30 vezes 3, certo? É a mesma coisa que a gente fez aqui. E aqui está fácil, porque a gente tem um processo onde o volume é constante ou onde a pressão é constante. Mas o caminho 3 aqui agora, que está representado como 3, ele é um caso legal de ser estudado, porque ele é um processo onde, quando se tem a expansão, variação do volume, a pressão também está mudando. Então a gente não pode resolver a integral diretamente dessa forma. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso então nesse caso. Para o caminho 3, portanto, o trabalho vai ser igual à integral de I até F direto, porque eu tenho apenas uma etapa, de P dV. Porém, nesse caso agora, a pressão é função do volume. Então, o que a gente precisa é descrever uma equação matemática que relaciona a pressão com o volume para aplicar essa equação e aí sim resolver a integral. Como que a gente pode fazer isso? Nós vamos ver no decorrer do curso diferentes funções que relacionam pressão e volume para diferentes processos termodinâmicos. No nosso caso, que a gente está usando para exemplificar aqui, a gente vê que a variação do ponto inicial ao ponto final pelo caminho 3 é uma reta. E a gente tem dois pontos de x e y para essa reta. Então a gente consegue descrever qual que é a equação daquela reta, certo? Se a gente for fazer então uma analogia, o que a gente quer é o quê? É descrever a pressão como função do volume. A gente está falando que aquilo é uma reta. O que é uma reta? A gente pode escrever y igual a x mais b, em que o y seria a pressão, o x o volume. O a, o coeficiente angular daquela reta, e o b, o coeficiente linear, aonde corta o eixo y, certo? Quando x é igual a zero, é onde a gente vai ter o corte com o eixo y, que é o coeficiente linear. Bom, eu tenho dois pontos em que eu conheço o x e o y. Então eu posso montar um sistema de equações para determinar a e b. Certo? Quais são esses pontos? Por exemplo, quando o y é igual a 10, ou seja, quando a pressão é igual a 10, eu vou ter o x igual a 1, então eu tenho 1 vezes a, que o a eu não conheço, mais b. Certo? E eu tenho também que quando o y ou a pressão é igual a 30, eu vou ter 4a mais b. Certo? Porque o a e o b a gente não conhece. Mas aqui é fácil, porque a gente tem duas equações e duas incógnitas. Então a gente pode resolver isso analiticamente, sem problemas. Certo? Como que a gente pode resolver isso? Tem várias formas. Aqui a gente pode ver diretamente. Por exemplo, dessa equação aqui, eu tiro que, se eu isolar o B aqui para ficar mais fácil, o B é igual a 10 menos A. Concorda? Então, se eu aplicar isso aqui, o que vai dar aqui embaixo? 30 é igual a 4A mais B, só que o B é igual a 10 menos A. Certo? Então, 10 passando para cá, vai ficar 20 é igual a 4, 3A. Então, daqui eu tiro que o A é igual a 20 terços. Certo? E aí, se eu pegar esse A, substituir aqui agora, o que vai ter? B é igual a 10 menos 20 terços, que vai dar 10 terços. Certo? 30 menos 20, 10 terços. E aí, agora, eu tenho o valor de A e de B que eu posso aplicar na equação da reta. Então, eu posso escrever como sendo pressão é igual a A, qual que é o A do nosso caso aqui? 20 terços de V mais B. B é igual a 10 terços. E vamos verificar se de fato aquela equação representa o que a gente está falando. Veja bem, quando o volume é igual a 1, a pressão é igual a 10. Então vamos ver, se o volume for igual a 1 aqui, o que a gente vai ter? Vai ter 20 vezes 1, 20 terços mais 10 terços, dá 30 sobre 3, que é igual a 10. Tá ok. E quando o volume for igual a 4, se o volume aqui for 4, 20 vezes 4 é 80. 80 mais 10, 90. 90 sobre 3, 30. Que é de fato o valor que nós temos lá. Então essa é a equação que relaciona a pressão e o volume naquele caminho 3 lá no gráfico. Certo? Então a gente pode agora pegar essa equação e aplicar na equação geral do trabalho, certo? Como é que a gente pode fazer isso? Fazer aqui no cantinho então agora.
Então o trabalho é o quê? É a integral de I até F de P, mas aqui está escrito P em função de V, vou colocar aqui 20V sobre 3 mais 10 sobre 3 dV, certo? Bom, vocês aprenderam lá na infância de vocês que a integral da soma é igual à soma das integrais, correto? Então eu posso reescrever esse trabalho como sendo a integral de I até F de 20V sobre 3 dV mais a integral de I até F de 10 terços dV, certo? Bom, 20 terços aqui ela é constante, eu posso remover da integral, vai ficar a integral de V dV. E aqui 10 terços eu removo, vai ficar a integral de dV, certo? Vou fazer diretamente aqui, porque isso aqui vocês já estão cansados de saber. Então como é que ficaria isso aqui? Ó? Vai ficar 20 terços, que multiplica a integral de V dV, o que vai ser? V ao quadrado sobre 2, certo? Só que é V ao quadrado sobre 2, indo do ponto inicial ao ponto final, que a gente tem que colocar os valores aqui. Mais 10 terços, a integral de dV é V, V também, indo do ponto inicial ao ponto final. Definindo a integral aqui, como é que vai ficar isso? Então, o trabalho vai ficar 20 terços, vou botar o 2 aqui embaixo já, multiplicado, então vai ficar 26. Aqui é a diferença dos quadrados, e não o quadrado da diferença, porque dão valores diferentes. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu vou multiplicar VF ao quadrado menos VI ao quadrado. E não VF menos VI tudo ao quadrado, porque é diferente. Aqui é a diferença do quadrado, não o quadrado da diferença. Mais 10 terços de VF menos VI. O que é VF e VI? VF é igual a 4, está tudo no SI, não estou me importando com as unidades, certo? Volume final 4, volume inicial igual a 1. Então é só a gente colocar aqui agora e resolver matematicamente essa equação. Vamos ver como é que vai ficar. Então aqui vai ficar 20 sextos de... Volume final é 4. 4 ao quadrado, 16. 16 menos 1 ao quadrado, que é 1, 15, certo? Vou botar aqui vezes 15. Mais 10 terços vezes VF menos VI é igual a 4 menos 3, que é igual a 4 menos 1, que é igual a 3, desculpa. 4 menos 1, que é igual a 3, certo? Resolvendo isso aqui, quanto que vai dar? Aqui vai dar 10 terços, né? 150 sobre 3 é igual a 50, certo? 50 mais 10 ali. Tudo isso aqui, portanto, vai me dar um trabalho de 60 joules. E veja bem que esse valor faz sentido porque ele é um valor intermediário entre o 1, que é 30, e o 2, que é 90, certo? Ele está exatamente na metade, mas não necessariamente tem que ser, porque é coincidência da forma como eu desenhei o problema ali. Tudo bem? E aí, de fato, a gente vê que o trabalho, ele é a área sobre a curva, e quando não tem variação de volume, não tem o trabalho sendo efetuado. Correto? Só para confirmar, para finalizar isso aqui, vamos calcular a área utilizando geometria para verificar se de fato aqui vai dar 60, certo? Como é que seria isso aqui? Seria um trapézio, certo? Porque eu tenho a base maior, desculpa, a base menor, a base maior e a altura. Lembra lá como é que é a área do trapézio? Então vou colocar aqui como um asterisco para a gente ver. O que é a área do trapézio? A base menor mais a base maior vezes a altura, tudo isso dividido por 2, certo? Então vai ficar, esse trabalho vai ficar 10 mais 30, base maior vezes, base menor mais base maior, vezes a altura, que é 3, vezes 3, tudo isso aqui dividido por 2. Está correto isso? Acho que está. Vamos ver então, vai dar 40 vezes 3, 120. 120 dividido por 2, 60, que de fato é o que a gente obteve lá utilizando a equação que relaciona a pressão e volume para aplicar na integral. Então, todas essas conclusões que a gente está tirando aparentemente estão corretas, certo? Aí agora, tendo-se esse detalhamento do que é o trabalho termodinâmico em termos de equação, o que significa, pelo menos intuitivamente, esse trabalho em termos de equação, a gente consegue expandir um pouco mais nossas ideias, relacionar com aqueles estudos de calor que a gente fez antes e definir a primeira lei termodinâmica, que é para onde a gente vai caminhar na próxima aula, beleza?